Boa noite, hoje é o episódio 100 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. De mostrar uma perspectiva da realidade de algum tema, de uma filosofia, uma abordagem de algum tema, utilizando da minha perspectiva, da forma como entendo, ou compreendo ou enxergo o mundo, para deixar como um registro, um diário, um vlog, para que meu eu do futuro possa fazer uma retrospectiva, fazer uma revisão desses temas, desses conceitos, para saber o tanto que você evoluiu e começou a compreender a realidade um pouco mais profunda. Porque você sabe que nessa busca, não desesperadora, mas nessa busca cheia de significado e propósito para entender e compreender a realidade, ela exige uma certa nível de entrega muito grande e você decidiu entregar tudo o que for preciso para compreender um pouco do pedaço do todo. E hoje eu gostaria de falar sobre empatia. O que é empatia? A empatia está associado ao ouvir, a compreender, entender o outro na sua máxima intensidade, entender a perspectiva, o olhar através do outro, como o outro entende, né? E a empatia, talvez ela esteja de diversas formas de compreensão, mas pelo que eu entendo, a empatia que eu encontrei dentro de mim é uma empatia associada à racionalidade, ao intelectualismo, né? De querer compreender através da racionalidade do porquê o outro é pelo que ele é, né? Isso eu acredito que tem um certo nível de vantagem, mas não uma vantagem no sentido de sobressair, porque todo nível de empatia ela é bem-vindo, né? Mas eu acredito que existem outras formas de empatia e uma das empatias que mais está presente na minha vida é no sentido de, através da racionalidade, buscar justificativa de compreender do porquê o outro responde ao mundo da forma como ele responde, né? E para mim, eu cheguei a pesquisar um pouco sobre, né? Ela chama, acho que, empata cognitivo, né? Então, eu me considero hoje um empata cognitivo. Diante de certos níveis de consciência, o empata cognitivo tem como vantagem o que ele não absorve para si a dor por completo do outro, né? E existe uma espécie de distanciamento, e esse distanciamento é o que, entre aspas, daria essa vantagem, né? Porque eu acredito que a forma como eu lido é enxergar, entender, ouvindo de uma forma consciente, de forma ativa, a forma como o outro expressa a realidade e buscar de artifício da racionalidade, da forma como o outro entende, buscar justificativa do porquê ele responde ao mundo dessa forma, né? Então esse nível de empatia, ele traz um certo conforto de entender e compreender, de trazer possibilidade para que através da racionalidade busca conhecer oportunidades, né, de saída, se for uma expressão de sofrimento ou se for de uma expressão de angústia ou uma expressão de desconforto. Acredito que os empatas cognitivos eles podem trazer clareza ao mundo, porque eles não absorvem, né, muitas vezes a angústia do outro, né? Eles olham através do olho do outro e a forma como ele interpreta a realidade, mas de uma forma não sentimental e emocional, mas sim de uma forma intelectual. Acho que seria interessante explicar dessa forma, porque pelo menos é a forma como eu busco entender e compreender a forma como as outras pessoas respondem ao mundo, né? E é interessante porque a empatia você pode ter com as pessoas, até mesmo com os livros, lendo e tendo uma empatia com os autores, né? E não sei, é uma coisa curiosa, né? Mas
esse processo de busca que eu estou tendo e de compreender a realidade como um todo de uma forma mais complexa, que para muitos deve ser algo simples, mas que para mim, de certa forma, é complexa, é utilizar de certos artifícios da racionalidade e de buscar compreender, de certa forma, através da razão em si, da consciência, uma interpretação mais profunda através daquilo que já foi traduzido de alguma forma, né? E tô tendo a percepção e o sentimento de que eu ficar preso a essa busca através de um conceito que tange apenas a racionalidade seria até mesmo uma fuga, né, da minha consciência de querer estar buscando isso e querer justificar, compreender algo talvez que seja de uma complexidade tão grande que não seria possível um mero, humilde e insignificante ser humano compreender esse todo, né, pela racionalidade, né? E que recentemente o que está sendo muito difícil para mim é uma entrega, né? É se abrir e aceitar que essa busca não necessariamente precisa ser buscada, ela precisa ser mais aceita. E esse sentimento de aceitação do que é pelo que é, ele tá sendo, existe uma certa barreira na minha mente e identifiquei essa barreira recentemente, que para eu enxergar além e ver um pouco mais profundamente, eu não necessariamente tenho que ter uma empatia profunda comigo mesmo, mas uma empatia de compreender que tudo talvez não vai ser compreendido como eu gostaria de compreender. E aceitar isso está sendo difícil para mim, porque ainda assim eu quero compreender talvez algo que não possa ser compreendido. Isso é curioso, né? Talvez meu eu do futuro tenha compreendido algo, ou não, né? Porque parece que eu tô com um sentimento que cheguei num limite, mas não um limite que não dá pra ir mais além, que eu sei que dá pra ir. É que esse sentimento de ausência, ele não tá associado à empatia, né? Mas na busca por entender e compreender esse sentimento, de certa forma, ela tá me gerando uma espécie de bloqueio mesmo. E eu não tô conseguindo descrever essa espécie desse bloqueio, né? É porque talvez querer racionalizar algo que é irracional seja muito difícil, né? Mas não sei, é algo que eu tô buscando compreender e entender. Cada dia é um dia importante, porque cada dia está sendo construído um pedacinho dessa construção para rasgar esse véu da realidade. E eu sei que é possível, mas sem empatia, antes consigo mesmo, entender e conhecer as suas fragilidades, as suas incapacidades e as suas capacidades, é um primeiro passo para antes tentar enxergar e ter empatia, não só pelos outros, mas empatia até mesmo com a própria existência em si, né? Então tem que ter um certo nível profundo de empatia, de confiar nessa harmonia, né, da existência, que para mim está sendo muito difícil porque talvez falta muitos conceitos, ideias, teorias para que eu possa compreender o todo em si, né? Algo que eu estou utilizando para buscar isso seria aprender algo novo todo ano, né? Então, todo ano coloquei como meta para minha vida aprender algo novo, diferente, para que eu possa entender e compreender outros níveis, né? E esse ano eu decidi aprender a tocar piano. Quero aprender a tocar piano, quero aprender a conhecer um pouco da teoria musical, quero buscar compreender um pouco mais dessas ideias e ter um pouco sobre, entender um pouco sobre a empatia musical, né? E como eu vou fazer isso, achar tempo para isso, vai ser interessante, né? Mas é uma coisa que eu quero buscar isso até o último segundo da minha vida, né? Então,
Se tem coisas para nós experienciarmos, para nós compreendermos um pouco do todo, por que não experienciar algo novo todo ano, um pouco, né? Ano passado eu fiquei um ano aprendendo japonês, gostei muito, ainda estou continuando aprendizado em japonês, mas com menos intensidade. E esse ano eu vou aprender a tocar piano, aprender os conceitos básicos de música e a ideia musical. E vamos ver o que vai ser, né? E comecei falando sobre empatia, terminei falando sobre música, fugiu um pouco o tema. Lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião e que amanhã o vídeo será o vídeo 101, continuação da história de uma história fictícia, parte 2, né? E vai ser bem curioso, bem interessante, porque estou conseguindo entender e compreender algo que é curioso, que meu eu do futuro vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Obrigado por quem viu até aqui. E lembrando, de novo, que a minha mera humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando e que hoje um pouquinho da empatia é um pouco de como você enxerga o mundo através dos olhos dos outros e como você sente as emoções e os sentimentos e os pensamentos dos outros, como uma escuta ativa ou como uma certa consciência do outro. E no meu caso, eu sou um empata cognitivo que busca através da racionalidade compreender a máxima do ser humano, do porquê, como ele responde ao mundo e de certa forma não só o outro, e sim como eu estou respondendo à interpretação da realidade ao mundo, né? E é isso, e até amanhã no vídeo 101.